Vamos lá, TV Maros no ar, falando de mercado num dia pré-feriado de carnaval. Vamos falar de mercado num dia, vou dizer a você assim, artificialmente tranquilo. Nova York trabalhou aí em pequenas oscilações, orbitando no março ao redor aí de 140 cents por libra. Em alguns momentos chegou a trabalhar abaixo disso. No maio em diante, os níveis são aí acima de 143 cents por libra. Mas, sinceramente, o mercado de café está doido. Não existe fator no quadro fundamental, no quadro... Nada que respalde. É difícil achar uma explicação. Por quê? Se você olhar o quadro fundamental ao café, independente da origem produtora, não dá margem para a queda vista em Nova York. Segundo, se nós analisarmos que no Brasil o dólar se fortaleceu ante o real e é o comportamento que tem sido visto em outros países, as bolsas em Nova York teriam que subir, porque quando o dólar sobe, bolsa cai, e quando o dólar cai, bolsa sobe. E por fim, se nós pegarmos os níveis em Londres, que não param de subir, hoje a 2.140 dólares por tonelada no março, e os níveis futuros acima de 2.100 dólares por tonelada, a arbitragem entre os terminais é mínima, é como praticamente não existisse, é como se falássemos que o Conilon é o preço do Arábica. Então, se a gente olhar só Nova York, a sensação que eu tenho é que estou num deserto a 50 graus de temperatura, vendo uma miragem, porque aquilo não é factível, não é plausível, não é entendível os mercados de Nova York, se nós analisarmos todo o contexto que o setor café está inserido. Ou seja, não temos a arbitragem dando respaldo, não temos o fator cambial dando respaldo e não temos o fator do quadro fundamental dando respaldo. Então, mas o que está havendo em Nova York? É uma insanidade tamanha, é uma guerra realmente de comprados e vendidos, uma guerra de titãs, e quem tem pago o preço, infelizmente, é o setor produtivo ao redor do mundo, com níveis que não alavancam, nem animam, nem dão ritmo aos negócios, muito menos fomentam, como alguns profetizam, excesso de produção de café, excesso de qualidade dos cafés arábicos. Muito pelo contrário, nesses níveis que estão aí, os grandes players internacionais vão fomentar, sabe o quê? O aumento do tráfico de droga na América Central e na Colômbia, porque nesse preço é melhor produzir cocaína do que café. Ou seja, temos que analisar que o mundo converge por uma igualdade social muito grande. Ou seja, não adianta você querer profetizar o caos matando o cafeicultor, seja ele de qualquer origem produtora, e dar a ele a condição de procurar o caminho errado. Ou seja, não se pode o mal prevalecer sobre o bem. Não pode. É uma coisa ilógica que está sendo vista em Nova York, e eu acho que mais dia menos dia, essas pessoas que estão apostando nesse caos vão pagar um preço, seja ele na dificuldade de compra, seja ele na ausência de um café de qualidade e volume no curto prazo, ou seja ele por um aumento de uma imigração ilegal na Europa, ou seja ele por um aumento do tráfico de drogas nos Estados Unidos. Porque quando você mata um país produtor de commodities na América Central e na Colômbia, em qualquer parte do mundo, a posição que o produtor tem é procurar o quê? Procurar algo mais rentável, então correr como imigrante ilegal para um país que tem tese consumidor europeu ou americano. Então, muito cuidado e atenção, porque às vezes profetizar o caos no café, quebrando algumas origens produtoras, é um sinal claro de problemas no curto prazo social nesses mesmos países onde essas pessoas querem o caos do setor, querem o caos de muitos países de terceiro mundo, produtores de comida, produtores de café de uma forma geral. Então, muito cuidado e muita atenção, porque não só o café está sendo prejudicado, como a sua vida aí em Nova York, ou seja em Londres, ou seja em grandes países europeus, vão ficar também debilitados por um problema social que com certeza vai ocasionar essa quebradeira que vocês tanto insistem em fazer em Nova York Café. Por outro lado, temos um Londres muito firme, onde você tem o Vietnã colocando aí toda a sua força na retração vendedora, impondo um certo respeito, e o Brasil também, produtor de Conilon, mostra uma capitalização muito grande do seu produtor, peitando o mercado. Resumindo a ópera, os preços do Conilon no interno estão firmes, projetando boa safra à frente e com níveis remuneradores, mas o Arábica a prevalecer o atual cenário. O que temos pela frente é um cenário de melancolia, de quebradeira no interior, principalmente nas regiões produtoras de arábica, e não sei se isso é a solução. Sinceramente, não acredito que seja, porque essa história de querer falar que o Brasil tem que produzir muito e qualidade para abastecer os grandes mercados que vêm por aí é uma falácia se esse preço não for remunerador ao setor produtivo. No mais, vamos ficando por aqui, torcendo que pela folia do carnaval o mercado possa ganhar bom senso, que a gente possa voltar aqui na quinta-feira, se não me engano, dia 14, e trazer a você algumas boas notícias de mercado cafeiro e também financeiro. No mais, sucesso, um abraço, boa folia, juízo, e se beber, não dirija. Um abraço e até lá. Tchau!